Olá, cursistas, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Meu nome é Caroline e trabalharemos juntos a disciplina Matemática Aplicada à Administração. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para que, quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem no nosso fórum de tira-dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que haverá um fórum de tira-dúvidas para cada uma das nossas aulas. Então, postem as suas dúvidas nos fóruns pertinentes. Para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual, mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Vamos começar? A derivada é uma das grandes ideias do cálculo. A derivada é uma das grandes ideias do cálculo e tem relação tanto com a taxa de variação da função, que por vezes é representada graficamente por uma curva, quanto a tangente à curva. Vale lembrar que a tangente à curva existe em qualquer ponto e ainda que a inclinação da tangente representa a taxa de variação daquele ponto. Uma reta tangente à curva no plano intercepta a curva em exatamente um ponto denominado ponto de tangência. A cada ponto de uma curva existe uma reta que o tangencia. Em cálculo, a derivada e a inclinação da reta tangente em um determinado ponto da curva que representa a função f de x, e a derivada de uma função f de x pode ser indicada também por um f' de x. Como imaginar que uma curva possui uma reta tangente em cada um dos pontos que a representam? Bem, poderíamos associar com uma sensação de viajar ao longo de uma curva, que representa a função f de x, que está aproximando de um limite, passeando, por exemplo, de uma montanha-russa. A taxa de variação é uma razão relacionada a uma reta que compara a variação vertical com a horizontal. É comumente simbolizada por m ou a. Existem várias maneiras de pensar em uma taxa de variação. A aproximação geralmente depende da situação. Para compreendermos melhor, considere algumas versões demonstradas a seguir para indicar a taxa de variação. Note que temos aqui uma reta secante que toca a curva em mais de um ponto. Assim, podemos dizer que a taxa média de variação de f de x em um intervalo AB é dada pelo quociente, então, f de b menos f de a dividido por b menos a. Então, no intervalo AB, a gente pode chamar essa taxa de variação de f de b menos f de a dividido por b menos a. Considerando o que vimos até aqui, podemos dizer que tanto a taxa de variação como a inclinação são vitalmente importantes em cálculo. Por exemplo, pense em uma função que representa uma montanha-russa e que você quer experimentar a sensação de mudança dessa inclinação quando a montanha-russa está se movendo, tanto da direita quanto para a esquerda. Nessa situação, você estaria vivenciando a base da derivada. Perceba que na vida podemos considerar os constantes fatores de mudança, como a mudança na economia, os preços sobem e descem, a oferta e demanda flutuam, inflação, a recessão e outras variáveis econômicas e financeiras estão constantemente mudando dentro do sistema econômico. Quando uma ou mais dessas características mudam dentro do sistema, disparam uma série de mudanças em algum setor da economia. A derivada nos ajuda a ligar com isso. A derivada de uma função y igual a f de x no ponto x e f de x é definida como limite de h tendendo a zero de f de x mais h menos f de x dividido por h. A derivada pode ser representada pelas seguintes notações: f' de x ou y', d sobre d de x de f de x ou dy sobre dx.
Encontre a taxa de variação instantânea para x igual 5x mais 1 em x igual a 3. Então, primeira coisa, vamos retomar a ideia de taxa média de variação de f de x em um intervalo AB, que é obtida pelo quociente de f de b menos f de a dividido por b menos a. Então, nosso intervalo AB, a nossa taxa de variação é f de b menos f de a dividida por b menos a. Se eu tomar aqui o a igual x e o b igual x mais h, teremos então o valor do eixo f de x mais h menos f de x dividido por h. Esse primeiro valor de x é o valor inicial ao eixo x. E esse valor de h, ele relaciona-se ao segundo valor no eixo x. Se a taxa de variação média de y em relação a x tende a um valor limitado, quando h tende a zero, esse valor tem sido denominado de taxa de variação instantânea de y em relação a x. Observe que a palavra tende nos leva a pensar em limite. Dessa forma, vamos lembrar que a taxa de variação instantânea é a derivada e assim devemos encontrar o limite do quociente h tendendo a zero, em que o símbolo implica. Bem, então teremos aqui f de x mais h menos f de x dividido por h. Essa é a nossa taxa de variação. Logo, então, iremos pegar o limite dessa taxa de variação, que é f de x mais h menos f de x dividido por h, quando h tende a zero. É o mesmo que a gente dizer que a gente está pegando essa função f de b menos f de a dividido por b menos a. Logo, nós teremos, então, limite com h tendendo a zero de... A nossa função é f de x igual a 5x mais 1, então, de 5 que multiplica x mais h mais 1, nossa primeira parte, menos nossa segunda parte, que vai ser, então, 5x mais 1. Isso dividido por h. Então, é o limite com h tendendo a zero de 5x mais 5h mais 1 menos 5x menos 1, dividido por h. Então, mesmo que a gente dizer que é limite de h tendendo a zero de 5h dividido por h, que é o mesmo que limite de h tendendo a zero de 5, que é igual a 5. Então, a taxa de variação instantânea para f de x igual a 5x mais 1 em x igual a 3 é 5. Dizemos que diferenciar f significa encontrar a derivada de f. Assim, se existe f' de a, dizemos então que f é diferenciável no ponto em x igual a a. Uma função é dita diferenciável em x se existe o limite de x tendendo a h de f de x mais h menos f de x dividido por h. Para tanto, a derivada não existe em três situações. Basicamente, onde a tangente não existe,
ou onde a inclinação da tangente é indefinida, ou seja, aqui a sugestão é que você pense numa tangente em que sua inclinação ela gera em uma certa descontinuidade. Então, nenhuma tangente nós podemos usar. Um ponto em forma de V, ou a inclinação ela é indefinida, ou um ponto de inflexão vertical, quando a inclinação ela também é indefinida. Assim, podemos dizer que se o gráfico de uma função contínua possui uma tangente em um ponto onde a sua concavidade muda de sentido, esse ponto é denominado ponto de inflexão. Quando a tangente é vertical, estamos nomeando esse ponto como ponto de inflexão vertical. Para entender melhor, veja a seguir a relação dos conceitos que separamos para você relembrar. Então, limite, a altura, é a coordenada, então, em relação a y, de uma função em uma dada entrada. E a coordenada é x, em que você, às vezes, não poderá encontrar essa altura exatamente por causa dos buracos de assíntotas que existe nele, como a gente viu na última aula, mas algumas vezes você ainda poderá se aproximar daquele ponto, apesar dos buracos. Então, a nossa taxa de média de variação é a inclinação entre dois pontos de uma secante, ou uma reta que intercepta a curva entre esses dois pontos. E a nossa taxa de variação instantânea é a inclinação da reta à tangente à curva. A derivada é a inclinação da reta tangente à curva, semelhante à taxa de variação instantânea. É importante lembrarmos que precisamos do limite para encontrar a derivada de uma função e que observar o gráfico também foi fundamental para a nossa compreensão. Entretanto, seria impraticável depender do gráfico para cada derivada e consumiria muito tempo usar a taxa de variação instantânea a todo momento. Então, passamos às regras da diferenciação ou regras de derivada. Vamos deixar um pouco de pensar nessa representação gráfica da derivada e chegar um pouco à aproximação diferente. Então, vamos começar com a regra da derivação, a regra da potência x elevado a n. Para qualquer expoente constante, n, temos que a derivada de x elevado a n, então, é igual a n que multiplica x elevado a n menos 1. Como assim? Temos, então, a derivada, vamos encontrar, então, a derivada de x elevado a 100. O nosso n aqui, ele é 100. E o x é o próprio x, certo? Então, como diz aqui na regra, vai ser n, 100, que multiplica x elevado a 100 menos 1. É o mesmo que 100, que multiplica x elevado a 100 menos 1, 99. Temos também que para qualquer constante c, a derivada nessa constante vai ser igual a zero. Observe os exemplos a seguir. A derivada de 7, então, é igual a zero. A derivada de menos 31 é igual a zero. Vamos pensar sobre essa regra da constante. Cada uma das constantes seria representada graficamente por uma reta horizontal, isto é, paralela ao eixo x. No exemplo em que f de x é igual a 7, é o mesmo que eu dizer que y é igual a 7. É representada por uma reta paralela ao eixo x, ou seja, todas as retas horizontais paralelas ao eixo x não têm inclinação. Nesta, a inclinação é zero. A derivada é a inclinação da reta tangente, então deveria ter uma inclinação zero, também concorda? Agora vamos dar um intervalo nas regras por um instante e entrar um pouquinho em dois conceitos. Vamos entrar então na regra do múltiplo da constante. Para qualquer constante c, temos então que a derivada de c vezes uma função f de x é igual a c que multiplica a derivada dessa função.
Vejamos exemplos abaixo. A gente já sabe como resolver uma derivada, então aqui vai ser a nossa constante é 5, 5 que multiplica então a nossa derivada desta função. A derivada de x elevado ao cubo é 3 que multiplica x elevado a 3 menos 1. Então isso vai ser 5 que multiplica 3 que multiplica x elevado ao quadrado. 5 vezes 3, então é 15x ao quadrado. Agora, a derivada de 3 que multiplica x elevado a menos 4. Bem, essa a gente ainda não trabalhou. Então, vamos lá. Nossa constante aqui é 3. O nosso n é menos 4, que multiplica x elevado a menos 4 menos 1, certo? Da nossa regrinha. Então, isso daqui é 3 que multiplica menos 4x, menos 4 menos 1, menos 5. 3 vezes menos 4, então é menos 12x elevado a menos 5. Nesse caso aqui, onde a gente tem 7 vezes x, derivada de x, então, vai ser 1, que multiplica x elevado a 1 menos 1. É o mesmo que 7 vezes 1, que multiplica x elevado a 0. Então, pela regrinha da potência, a gente tem que qualquer número elevado a 0 é o mesmo que 1. Então, aqui nós teremos que é 7 vezes 1, que é igual a 7. Então, vamos ver agora a regra de soma e da diferença. Então, a regra da soma e da diferença. A derivada de f de x mais g de x é o mesmo que a derivada de f de x mais a derivada de g de x. A derivada de f de x menos g de x é o mesmo que a derivada de f de x menos a derivada de g de x. Então, vamos ver um exemplo abaixo. Y é ', 5x elevado à quinta menos 2x elevado a 3 meios mais 2x elevado ao quadrado. Então, y', nossa derivada em relação a y é n, que é o 5, que multiplica x elevado a 5 menos 1, menos 2, que multiplica, quem que é o nosso n ali? 3 meios, que multiplica x elevado a 3 meios menos 1, mais 2, que multiplica x elevado a 2 menos 1. Então, nosso y' é 5, que multiplica x, 5 menos 1 elevado a 4, menos, aqui, esse 2 nós podemos simplificar, certo? Então, aqui nós temos menos 3, que multiplica x elevado. Como que resolve essa parte aqui? Bem, é 3 meios menos 1. É o mesmo aqui. A gente tem, fazendo aqui, tem 1 embaixo, certo? Então, 2 vezes 1, 3 menos 2 vezes 1, 2, dividido por 2. Isso é o mesmo que meio. Então, aqui elevado a meio, mais 4x, 2 menos 1 elevado a 1. Também podemos dizer que é o mesmo que derivada nossa y é igual a 5x elevado a 4 menos, aqui, nosso x, quando a gente tem elevado a meio, é o mesmo que a gente dizer que é raiz de x. Então, menos raiz de 3. Bem, é o mesmo que a gente dizer, então, quando um número é elevado a meio, é o mesmo que dizer que é raiz dele. Então, é 3 vezes raiz de x mais 4x. Essa, então, é a nossa derivada. Agora, vamos dar um intervalo nessas regras por alguns instantes e entrar um pouquinho em dois outros itens bem simples. A derivada no ponto e uma aplicação da derivada. Avaliar ou encontrar o valor no ponto simplesmente significa substituir
e simplificar, então primeiro encontramos a derivada e depois avaliamos a função. Isto é, encontramos o valor da função no ponto e se existem diferentes notações para a derivada quando a gente usa, por exemplo, x igual a 2. O produto das derivadas é igual à derivada da primeira função multiplicada pela segunda função, mais a primeira função multiplicada pela derivada da segunda função. Não entre em pânico. Vamos utilizar o truque da ajuda à memória. Para compreender, considere então a nossa função abaixo. Bem, podemos considerar essa primeira função como nossa f de x e a nossa segunda função como g de x. Então, f' de x vai ser 2x mais 1, certo? E g' de x vai ser 3. Então, voltando aqui, aplicando na nossa regra do produto, nós vamos ter então que f de x vezes g, f' de x vezes g de x, mais f de x vezes g' de x. Então, essa daqui vai ser a nossa derivada, nosso ponto P de x. Então, P' de x é o mesmo que a derivada em relação à nossa função f de x é 2x mais 1, que multiplica a g de x, que é 3x menos 1. Mais, então, f de x, x ao quadrado, mais x mais 2, que multiplica g' de x, 3. Multiplicando termo a termo aqui, nós teremos, então, 2x que multiplica 3 e 2x que multiplica 1. 2x vezes 3x é o mesmo que 6x ao quadrado. 2x que multiplica menos 1 é o mesmo que 2x. Agora, nós vamos fazer o mesmo com o 1. 1 que multiplica 3x e 1 que multiplica menos 1. 1 que multiplica 3x mais 3x, 1 que multiplica menos 1, menos 1. Mais, agora fazendo essa mesma multiplicação aqui desse lado. Então, é 3 que multiplica x ao quadrado, 3x ao quadrado, mais 3x mais 6. Então, P' de x, vamos agrupar, então, os membros em comum. 6x ao quadrado mais 3x ao quadrado é o mesmo que 9x ao quadrado. Menos 2x mais 3x mais 3x é o mesmo que mais 4x. E 6 menos 1 mais 5. Então, essa é a nossa derivada. Derivada do numerador vezes o denominador menos o numerador vezes a derivada do denominador, tudo dividido pelo denominador ao quadrado. Então, vamos lá para um exemplo? Então, nosso exemplo aqui é encontrar a derivada de y, que é igual a x ao cubo, menos 1, dividido por x ao cubo mais 1. Então, aqui, a parte de cima, o nosso numerador nós vamos chamar de f de x. E o denominador nós vamos chamar de g de x. Então, f' de x vai ser 3x ao quadrado. E g' de x vai ser 3x ao quadrado também. Agora, vamos aplicar, então, a nossa regrinha. Então, f' é a derivada, então, da nossa função y vai ser a derivada da nossa primeira função, f', que é 3x ao quadrado vezes g de x. G de x é x ao cubo mais 1, menos a nossa primeira função, que é x ao cubo
menos 1 multiplicada pela derivada da função de baixo, que é 3x ao quadrado. Isso tudo dividido por g de x, que é x ao cubo mais 1 elevado ao quadrado. Então, nosso y' será, de novo, como fizemos anteriormente, vamos multiplicar membro a membro. Então, teremos 3, que multiplica 1, 3x. Aqui lembra da regra de potenciação, conserva a base e somos expoentes. Então, x elevado à quinta, 3x ao quadrado vezes 1, mais 3x ao quadrado. Aqui, menos x ao cubo vezes 3x ao quadrado, então, menos 3x, conservando a base, conserva a base e somos expoentes, elevado à quinta, menos vezes menos, mais 1 vezes 3x ao quadrado, 3x ao quadrado. Isso tudo está dividido por x ao cubo mais 1 elevado ao quadrado. Então, y' é igual. Temos, então, 3x elevado à quinta menos 3x elevado à quinta. Então, aqui nós podemos cancelar. Sobrou o quê? 3x ao quadrado mais 3x ao quadrado, que é o mesmo que 6x ao quadrado dividido por x ao cubo mais 1 elevado ao quadrado. Então, exemplo 2. Imagine que custa a editora da prefeitura R$12 para produzir cada livro que será utilizado para divulgar informações do posto de saúde. Sabemos que existe um gasto fixo de R$1.500. Dessa forma, então, a função custo seria 6x igual 12x mais 1.500, em que x é a quantidade de livros que queremos encontrar. E queremos, então, encontrar o custo médio, CM, e o custo médio marginal, CMMG, e o custo médio marginal em relação a x igual a 100. Também queremos interpretar o resultado obtido. Então, para resolver este exemplo, teremos 3 situações a serem determinadas. Encontrar, então, o custo médio e o custo médio marginal e o custo médio marginal no ponto de x igual a 100. Vamos encontrar, então, o custo médio. Então, nós sabemos que Cx é igual a 12x mais 1.500. Então, o custo médio em relação a x vai ser 12x mais 1.500, isso dividido por x. Então, aqui nós teremos que 12x dividido por x mais 1.500 dividido por x. Esses dois x aqui nós podemos simplificar, então nós teremos aqui, então, 12 mais 1.500. Meu x, quando ele está no denominador, nós podemos colocar ele no numerador, mas com o sinal do expoente trocado, certo? Então, o nosso custo médio em relação a x será 12 mais 1.500 x elevado a menos 1. Vamos encontrar o custo médio marginal, então. Para encontrar, então, nós teremos que encontrar a nossa derivada. Então, a derivada do custo médio. A derivada de 12 mais 1.500 x elevado a menos 1. A derivada de 12, nós sabemos que é zero. A derivada de 1.500, então, nós temos que é menos 1, que multiplica 1.500
elevado a x menos 2. Então, é o mesmo que eu dizer que é menos 1.500 dividido por x ao quadrado. Então, nós queremos agora o nosso custo médio marginal no ponto em que x é igual a 100. Então, nós teremos menos 1.500, só vamos substituir no lugar de x o valor de 100. Então, é dividido por 100 elevado ao quadrado. Isso é o mesmo que menos 1.500 dividido por 100 vezes 100, 10.000. Isso é igual a menos 0,15. Então, imagine que você tem uma função em que é f de x ao quadrado menos 5x mais 1 elevado a 10. Até agora, com todos os nossos conhecimentos, não podemos encontrar a derivada dessa função. Então, vamos utilizar a regra que chama regra da cadeia. Para começar, imaginamos que precisamos encontrar essa derivada dessa função. Vamos utilizar, então, a regra da cadeia, a qual determina que para duas funções diferenciáveis, e logo basta, então, reconhecermos as funções envolvidas. Observe a sequência como é simples. Então, vamos chamar f de x igual a x elevado a 10, em que o nosso x aqui, ele faz o papel de toda a nossa função ali, que é x ao quadrado, menos 5x. Então, x ao quadrado, menos 5x, mais 1, elevado a 10. Então, nosso x, ele faz o papel de toda a nossa função, que é x elevado ao quadrado, menos 5x, mais 1, elevado a 10. Então, a derivada de nossa f' de x será 10 que multiplica x elevado a 9. Nosso g de x vai ser, então, toda essa parte do x. Nossa g de x ela será x ao quadrado menos 5x mais 1. Então, a derivada de g de x ela vai ser igual a 2x menos 5x. A nossa derivada, então, ela será 2x menos 5. Então, vamos voltar aqui. A gente sabe que a nossa derivada da nossa função ali, ela é o mesmo que a derivada de f de g de x vezes nossa g' de x. Então, a derivada vai ser nossa primeira derivada, que é de f de x, que é 10x elevado a 9, que multiplica a derivada de g de x, que é 2x menos 5. Então, substituindo aqui o nosso x, nós sabemos que o nosso x é todo esse valor aqui. Então, y' vai ser igual a 10 que multiplica x ao quadrado menos 5x mais 1. Isso tudo elevado a 9 vezes 2x menos 5. Portanto, essa daqui é a nossa derivada da nossa função composta. Podemos nos valer de todas as informações que a derivada nos oferece para esboçarmos a curva de uma função. Também podemos utilizar as informações para trabalharmos com problemas de otimização. Trabalhamos com otimização quando procuramos encontrar o maior ou menor valor de uma função. Por exemplo, maximizar o lucro, minimizar o risco, custo, etc. As informações que a derivada nos oferece para avaliar seus aspectos gráficos serão de grande valia para o trabalho com a otimização. Para compreender melhor, imagine que uma empresa pública, após vários estudos, concluiu que o seu lucro bruto poderia ser expresso por uma função em que LB é igual a, por exemplo, 0,16x ao cubo, menos 4,30x ao quadrado, mais 45,6x, menos 93,6. Para a produção, entre x
igual a 4 e x igual a 15 unidades. Ao longo da experiência como administrador, o colaborador percebeu que à medida que a produção saía de 4 unidades e se aproximava de 7 unidades, o resultado ia melhorando, fazendo com que a organização saísse do prejuízo e começasse então a ter lucro. No entanto, quando a produção ela continuava aumentando, o intervalo entre 7 e 11 unidades, o resultado voltava a piorar, chegando a apresentar prejuízo. No entanto, quando a produção continuava a aumentar no intervalo entre 7 unidades e 11 unidades, o resultado voltava a piorar, chegando a apresentar então prejuízo novamente. Somente a partir de 12 unidades, ele percebia então que a tendência melhorava os resultados. Voltava a acontecer. Bem, conhecida então a expressão que representa o lucro e utilizando o que aprendemos sobre derivada, podemos verificar se o sentimento do administrador com relação aos resultados pode ser confirmado pela análise da primeira derivada e da segunda derivada da função. Como assim? Vamos pensar com calma. Então, temos a função lucro bruto, que é 0,1672x ao cubo menos 4,30306x ao quadrado mais 35,635x menos 93,646. Será verdade que nos intervalos descritos a seguir acontece o mesmo que ele pensava? Então, a primeira coisa que vamos encontrar vai ser a nossa primeira derivada do lucro bruto. A primeira derivada, então, será 3 que multiplica 0,1672x ao quadrado menos 2 que multiplica 4,306x mais 35,635. Então, a primeira derivada do lucro bruto será de 0,5016x ao quadrado menos 8,612x mais 35,635. Então, usando Bhaskara, nós sabemos então que x é igual a 8,612 mais ou menos raiz de 74,166544 menos 71,498,064. Isso tudo está dividido, então, por 1,0032. Então, nosso x', nosso primeiro valor da nossa raiz será 6,9562 e o segundo valor para x será de 10,2128. Como não há valores de x para os quais a primeira derivada não seja definida, decorre que x, então, será 6,9562 e x é igual a 10,2128, são os únicos pontos críticos no intervalo em que nos descrevemos anteriormente. E com isso encerramos o assunto da nossa terceira videoaula. Espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembra-se de acessar a videoaula,
Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar suas dúvidas. Não esqueça dos estudos da apostila. Portanto, é só isso. Bons estudos e até a próxima.